Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 e 4 e a minha companhia é a Dani Bonaldo. Olha que delícia! Ela que vai cooperar com a gente nessa leitura e compartilhar o que Deus foi falando com você através desse texto. Tem enriquecido bastante a gente, né? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem. Esse livro, para mim, está sendo um virar de chaves mesmo. Tem me exortado a me atentar mais das coisas realmente ordinárias, básicas, assim, que passam reto aí por conta do nosso automático. Né? Ah, que coisa boa! Bom, esse capítulo, então, ele se chama Escovando os Dentes. E, assim como os outros capítulos, ela começa falando da sua vida cotidiana ali, realmente, o lado prático sobre essa questão, né? De acordar e escovar os dentes. Eu me surpreendi, porque ela tem uma sinceridade tão, assim, né, transparente. Humana, né? E aí ela fala que nem é todo dia que ela quer escovar o dente. Eu sabe que eu lendo tudo isso também, eu percebi, pude me atentar mais para a prática dos erros, né? Eu pontuei aqui, a prática dos erros. Nós fazemos tudo tão no automático que nós esquecemos que nós estamos cuidando. Eu falo a partir de mim, tá, gente? Falo nós, no contexto de semeadura, mas eu falo a partir de mim. Que eu estou cuidando da criação divina. E que, assim, dia a dia você vai fazendo isso tão no automático que você não vê a beleza nas pequenas coisas. E aqui eu coloquei o cuidado com zelar pela criação de Deus como indivíduo. Né? Escovar os dedos é um ato de amor à criação de Deus. Muda completamente, a visão. Porque a gente fica no automático, assim, a gente não fica contemplando, a gente faz as coisas no automático, então a gente não fica contemplando como detalhes, como obra do Senhor. Não, eu vejo, ouvia, né? Graças a Deus por isso, mas eu via como uma obrigação, em certos dias, até como uma escravidão, né? Eu voltei aqui que nós entramos no automático e acabamos sendo escravos com os corpos. Nem sempre temos vontade de fazer as coisas assim como ela não teve. Isso, né? E ela se revolta. Hoje não vou escovar o dente. Como assim tem essa obrigação? Não vou não. Pra provar que não precisa, né? Ninguém me escraviza, né? E honrar os nossos corpos é uma forma muito bonita de enxergar Cristo que vem através do corpo. Eu, por exemplo, quando eu vejo a natureza, e especialmente essa época assim que, nossa, que as árvores estão florescendo, aí todas as flores baixas e as altas, tudo colorido, aí eu contemplo o Senhor com muita facilidade. É muito mais fácil. Porque eu falo, nossa, como que Deus fez esse tom, essa cor, esse detalhe, esse risquinho aqui colorido. Só que quando se trata de nós mesmos, a gente é meio cruel, a gente não tem esse olhar de amor, de contemplação. A gente vê defeitos, ela fala sobre isso. A gente foca onde você não gosta, detalhes que você não gosta. Sim. Eu coloquei aqui também, né? Como eu disse, que Cristo veio através de um corpo comum e com práticas ordinárias. O Senhor também escovava os dentes, levantava, comia, ela até disse que o Senhor possivelmente tinha até mau hálito, né? E a gente nem pensa. Exatamente. São coisas que a gente não pensa. Então, o ato de escovar os dentes é uma coisa tão automática, mas que ao mesmo tempo ser nosso para um pouquinho mais, nos desacelerarmos mais e começarmos a contemplar realmente as pequenas coisas ordinárias, nós podemos ver isso. E isso é fantástico. É maravilhoso. Eu pontuei, eu escrevi porque eu esqueço, né? Hoje, pela manhã, quando eu fui escovar os meus dentes, foi diferente. Uau! Foi diferente. Foi muito diferente. Eu pude realmente contemplar o meu zelo por algo que o Senhor criou tão maravilhosamente. Né? É uma consciência diferente. Consciência diferente. Aqui na página 59, ela diz assim lá em cima: o cristianismo que encontramos nas escrituras valoriza e honra os corpos. No fundo, o cristianismo é uma fé completamente corpórea. Sim. Cremos na encarnação. Cristo veio no corpo, que é o que você falou. Sim. Eu coloquei aqui que valorizar o meu corpo, tendo em mente a criação divina, também é importante para exercer a fé. Né? Oferecer, cuidar do corpo em gratidão. Contemplar Deus, louvamos através do nosso corpo. Cuidar, hoje para mim, eu falo para mim, eu tenho procurado cuidar do meu corpo também, mas não é por conta só da questão estética.
Porque eu acredito que o espírito e o corpo eles estão entrelaçados. Você Sim, aprende a sim. isso. Ah, que Não tem como maravilhoso. você cuidar da sua espiritualidade e não cuidar do corpo que o Senhor fez pra você, fez pra mim. Eu sou um indivíduo único da criação divina. Somos todos diferentes. O seu corpo é onde habita o Espírito Santo. Né? Então, é o que a gente quer? A gente quer cuidar da saúde que Deus já nos deu, né? Tem nos dado, cuidar com zelo para que ela se prolongue o máximo. É aquela coisa assim que é praticamente a nossa obrigação. Exatamente. E que às vezes não gostamos. É, Posso falar? Ai. Não gosto de ir na academia, não. É. Mas vou porque preciso, necessito. Pensando a longo prazo. Um autocuidado a longo prazo, a minha velhice, né? Então acaba sendo um sacrifício, abre aspas, fecha aspas, de louvor ao Senhor também. Com certeza. E fazemos o que às vezes não gostamos. É uma coisa dos dias de hoje, né, Dani? Porque antigamente a gente tinha muita atividade física no dia a dia. Quantas hortas dentro de casa, né? Homens e mulheres tinham muitas atividades físicas, mas eu fico pensando mais no nosso lado de mulher, né? Então, a gente tinha horta dentro de casa, criação no quintal. Se exercitava Exatamente. diretamente, né? Cuidava da casa daquelas crianças, tudo, né? As crianças não iam para a escola com 2 anos de idade, né? E as pessoas tinham mais qualidade de vida. Isso, Viviam porque se mais. movimentava. Então, nos dias de hoje, com o ritmo que a gente tem, a gente não vai no mercado de a pé, a gente não vai, né, a padaria só for na esquina pra gente ir a pé, senão tudo a gente pega o carro. Exatamente. Então, a gente precisa dessas ferramentas, né? Então, precisa de reservar um horário na agenda e ir pra academia, fazer lá sua caminhada, sua musculação, enfim, atividade física que você se adaptar melhor. E eu vejo que para a maioria das pessoas não é legal quando se torna um prazer, mas É difícil, não viu? é um prazer, Não, mas não é consciência mesmo de cuidar, Exatamente. cuidar bem, né, do nosso E físico. aproveitar esses momentos, né, que a gente já também não tem, para contemplar a oportunidade que o Senhor está te dando de cuidar de tudo. Os nossos corpos e as nossas almas são inseparáveis. E, portanto, o que fazemos com os nossos corpos e o que fazemos com as nossas almas estão sempre entrelaçadas. Aí a gente volta para os dias para usar corpo e alma, não tem como cuidar do corpo e não cuidar da alma, né? Não faz nenhum sentido. Em Cristo, essas tarefas do dia a dia, que muitas vezes não gostamos de fazer, corporais, são a resposta à criatividade de Deus. É uma forma, talvez, de eu responder a Deus o favor que Ele me deu na minha criação. Sabe? Eu sei que é difícil, parece até meio demagogo falando assim, mas são coisas difíceis para mim, sabe? E que eu preciso aprender a criar o hábito de contemplar, de entender. E eu fazendo isso por mim, eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo para Deus, como gratidão por eu ter me dado vida, ter criado meu corpo. Não Muda é tudo, né, Dani? Muda. Quando eu paro para me atentar para essas coisas, que eu realmente não me atento no dia a dia, como na leitura desse livro, eu grifei algumas frases, e quando eu medito nessas frases, eu fico assim, até envergonhada de não me atentar para coisas tão maravilosas que o Senhor faz na nossa vida todos os dias, e que a gente na correria, ou mesmo por falta de hábito de atenção, não está tendo. Ela diz aqui, ó, no finalzinho da página 60, algo assim, como você está dizendo mesmo. Não gostamos nem de mencionar os aspectos mais vergonhosos de viver num corpo. Mas Deus entrou em tudo isso. Ele não se resguardou da vergonha de Adão e Eva. Pelo contrário, ele a cobriu. Ao encarnar, Deus entrou não só na beleza e na maravilha da corporeidade, mas também na sua vergonha. Jesus tinha mau hálito, ele pode ter feito xixi na cama, seu nariz pode ter ficado entupido e seus dentes tortos. Ele fedeu, ele cobriu sua nudez. Quando a gente pensa que Deus, sendo Deus tão grande, ele escolheu habitar no corpo, né? Ele ser corpo também é muita humildade mesmo, porque a gente tem nossas limitações em relação a isso, né? E Deus, é Deus, ele se submeteu. Você pensa que um ser tão grande, poderoso, criador de tudo, né? Se fez humilde para ver. Se sujeitou a isso, que tem limite. A um corpo limitado, né? Tem tudo que ela falou aqui, né? Ele já passa por isso. Mas por causa da vida, morte e ressurreição corpórea de Cristo, nós que aceitamos, estamos em Cristo, estamos vestidos em Cristo. Maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Isso é muito lindo. Saber que Cristo nos veste dia a dia, assim, nos vestindo realmente de graça, e de abundância e de vontade de querer fazer o melhor da nossa vida.
Aqui na página 62, ela comenta que cuidar dos nossos corpos acabam funcionando como uma confissão corpórea do amor de Cristo, do nosso Criador. Porque ele se tornou carne, né? Se tornou carne, saiu da sua soberania e veio para um corpo imperfeito, numa realidade imperfeita, né? E ele fez os nossos corpos bons, células, músculos, pele. Então, em tudo tem cuidado realmente do Senhor. Isso merece, é devido a essa doença. É o mesmo que você falou mesmo, né? É um ato de fé cuidar. O ato de fé de cuidar, e aí a gente tem uma outra vertente também, é o amor de Deus por nós, né? O amor pela criação, ele nos fez, nos criou tão perfeitamente e de repente o Senhor se fez carne e falou, eu vou ser igual a ele. É maravilhoso. Não é? A gente vê, tendo consciência de tudo isso, a gente respeita o corpo de forma diferente. Não tem como. Trazer a consciência a essas coisas no nosso cotidiano, no nosso ordinário, a partir de mim, falo novamente, não trago muitas vezes, nós temos uma consciência maior de como cuidar do corpo realmente, aproveitar o escovar os dentes, né? Da glorificar o Senhor através desses atos aí. E os ritos, como eu disse, é uma expressão de Deus. Os ritos corpóreos é uma expressão de adoração a Deus. Dani, você viu que eu achei assim super. Me fez refletir. Lá, ali para a página 63, ela fala de uma. Ela coloca uma situação, ela conta uma história de uma garota que ia para a igreja e essa garota ela tinha problema cerebral. Sim, Isso. sim, foi. E ela se perguntou como que uma criança com um problema, no caso dessa menina, poderia exercitar a fé, né? Nossa, eu achei tão. Ai, me arrepia só de lembrar. Sim, tá aqui mesmo, aqui ó, no áudio da 63, vocês podem acompanhar, se vocês estiverem envolvidos aí também. Ela fala que ela não conseguia mesmo entender como ela poderia exercitar a fé, como ela poderia participar. E nós somos apaixonadas por aprender, né? Assim como ela, eu li faz uns dias, e ela fala que ela sempre amou aprender mais sobre o Senhor. E nós também, olha nós aqui agarradas, é a Bíblia, é o livro e é o ajuntamento, né? A gente quer aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem para aprender, aquele fascínio, né? Na busca pelo Senhor. Então, como que essa garota que tinha problemas, deixa eu ver uma frase aqui que eu pensei, como seria crer no Evangelho, não só no meu cérebro, mas também no meu corpo? E isso também me chamou a atenção. Como ela falou, a partir disso, né, dessa vivência que ela teve com essa menina, ela começou a ter a fome de entender que a fé não é meramente cognitiva, né? E a fé também ela é expressada através dos nossos corpos, né? No caso dessa menina. Maravilhoso. Possivelmente, por ela talvez ter dificuldades, mas eu já criei todo um cenário aqui na minha cabeça, tá, gente? Eu já vi essa menina, mas exercitando a sua fé através do levantar de mãos, do ajoelhar, de baixar a cabeça e se prostrando, né? Isso mesmo. Ao Senhor. Então a fé realmente ela ultrapassa só o cognitivo. O nosso corpo é uma expressão de fé. Aí ela fala que ela precisava ser treinada para oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu precisava ser treinada para oferecer meu corpo como sacrifício vivo por meio do meu corpo. Então, é adoração. E fala também da prática de cultuar com os nossos corpos. Sim. Então, você veja bem, a gente vai tendo consciência de que Deus fez o nosso corpo do jeito que ele é. Você primeiro começa a respeitar isso, você começa a reconhecer isso como obra do Criador, ter zelo por isso, com um outro olhar, o olhar santo de Deus. Isso pode mudar uma chave na nossa mente. Porque Deus vai transformando a gente, dia após dia. Nós não estamos ainda, não somos perfeitos. Se nós olharmos para trás, a gente vê que a gente já mudou tanto, melhorou bastante. E nós vamos continuar caminhando e nós vamos melhorar mais. Então você percebe que o seu olhar em relação a si mesma, ele era mais cruel do que hoje, especialmente hoje, literalmente, né? Com esse conhecimento. Ótimo. Aí você reconhece a obra do Criador, você vai cuidar, você não vai sujeitar o seu corpo às coisas que antes você não via mal nenhum. Sim, que hoje você entende que desagrada, né? Sim. Aí a partir disso é uma evolução. É um caminhar.
É uma evolução. Então você percebe que mesmo se você não tiver todo esse raciocínio, o seu corpo, ele pode estar adorando ao Senhor. Então, além de você não desagradar o Senhor com coisas que você vai tendo consciência, você coloca o seu corpo em sacrifício vivo para adorar. Então, é um movimento, é um levantar, uma rendição, né? Um levantar de mãos significa uma rendição. É você se ajoelhar, que também significa uma adoração, né? Eu te louvo, eu me entrego, eu me rendo. Aí isso falou muito comigo, porque eu sou muito expressiva, né? Então, às vezes, eu tenho uma busca, né? Eu tenho uma sede, eu sempre toco umas ideias pra Nani, eu falo pra Nani, eu tô engatinhando ainda, né? Porque, como a Nani já falou, a gente está em constante transformação. E essa passagem, eu não estou que eu estou no caminho certo, porque às vezes eu posso não ter todo o entendimento, ou todo o conhecimento, você que está aí assistindo também, mas você pode expressar o seu amor, a sua fé, através do ajoelhar. E eu sou assim, eu gosto de levantar a mão, eu gosto muito de me dobrar, às vezes me ajoelhar na minha casa, ou no culto mesmo. Então, assim, que o Senhor realmente traga a nossa consciência que a verdadeira adoração não precisa ser só intelectual, na sabedoria, no conhecimento óbvio, né? Já sempre saber e conhecer do Senhor, mas o nosso corpo, ele pode adorar, né? Tendo consciência do que não fazer desagrada, ou trazendo a consciência o que eu posso fazer para agradar. E eu acho essa parte da fé corpórea maravilhosa. É maravilhosa. Comigo. Deixa a gente mais livre, mais leve. E a gente às vezes se cobra muito mesmo. E gostaria de ter mais conhecimento, mais sabedoria, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa falando uma passagem e fala onde está a passagem. Isso é tremendo pra mim. Gostaria de ser essa pessoa. Mas posso usar no meu dia a dia, no meu ordinário, né, a minha adoração de uma forma diferente. Né? Imagina e o Senhor conhece, o Senhor conhece, ele recebe e se alegra. Até a nossa autora aqui, né, lendo, escrevendo, vivenciando isso na sua vida, abriu um parênteses na cabeça dela para se questionar. Então, assim, até uma pessoa que é extremamente estudada, escreve livros, ainda, né, tem muito a aprender. E essa menina ensinou muito a ela, através da que acreditou da fé corpórea, que no caso ela tinha as limitações dela, mas com certeza eu já visualizei essa menina louvando, glorificando o Senhor através do corpo dela. Né? Isso imagina quanta gente ela não toca com muito, essa cena, né? Muito. Se eu, através da literatura, que já fui tocada, imagina as pessoas que estavam presenciando, né? É verdade. Eu achei isso maravilhoso. E eu também coloquei aqui que o corpo, ele se torna oração quando falta a palavra, né? Então, isso é tão maravilhoso. O Espírito Santo compreende. Sim. Eu me atentei para a parte na 63, que ela colocou que os nossos corpos são objetos sagrados, feitos para adorar o Deus vivo, né? Então, os nossos corpos são instrumentos de culto. Então, nós, só para completar, podemos se vincular ao Senhor através dos nossos corpos diariamente, não é só dentro da igreja, ou só na reunião, né? Todos os dias, nosso corpo se torna, pode se tornar um culto ao Senhor, com certeza. Na página 67, ela diz assim: quando usamos nossos corpos para um propósito real, no culto solene, erguendo as nossas mãos, ou cantando, ou se ajoelhando, ou num dia comum, dormindo ou saboreando uma refeição, ou pulando, ou fazendo caminhadas, ou correndo, ou fazendo amor com o nosso cônjuge, ou se ajoelhando em oração, ou cuidando de um bebê, ou plantando um jardim, é glorioso. Tão glorioso quanto uma grande catedral funcionando como seu arquiteto pretendia que ela fosse usada. Então, tudo isso glorifica o Senhor. Porque são coisas que nós fazemos a todo momento, muito comumente, e pode ser transformado num ato de adoração, né? Se nós trouxermos a consciência, isso agrada ao Senhor e está glorificando o nome do Senhor. Porque no nosso dia a dia, Dani, eu não sei você, mas eu preciso ter um hábito de parar e ter consciência do que eu estou fazendo naquele momento. Porque eu faço muitas coisas no automático. E de certa forma, caso não saindo de qualquer jeito, mas poderia ser de uma forma diferente, para trazer um pouco da minha gratidão pelo meu corpo, pelo que o Senhor faz, pelo meu corpo, me dá saúde e tudo mais. Então, glorificar através dos pequenos atos mesmo. Poder varrer uma casa sem uma dor nas costas, tantos não conseguem, né? Isso é muito importante. Quando me faltam as palavras, meu corpo é curvado e ajoelhado sem faz oração. Porque às vezes, de verdade, eu quero orar, é tanto um turbilhão de coisas na minha cabeça que eu quero falar para o Senhor, e eu não saio de verdade. Isso é que acontece comigo. O seu corpo rendido. O meu corpo. E o seu esforço em apenas aquietar a sua mente já está sendo ali uma oração. Isso acontece muito. Uma dedicação, um desejo de aproximação. Sim. Porque o corpo ele já está falando. Sim. E a sua mente não tem as palavras ainda que você gostaria, mas
você se prostrou, você se posicionou. Então, assim, de repente, o máximo que você consegue nesse momento é tentar desacelerar aqui. O seu corpo já está falando. E o Espírito Santo, ele compreende tudo isso. Amém por isso, né? Ele leva como oração. Porque às vezes há tantas coisas que eu quero compartilhar, eu não sei se acontece com você, eu fico até, é bom pra gente trocar essa ideia, né? Às vezes eu falo, ai meu Deus, será que acontece só comigo? São tantas coisas que acontecem, tantas coisas que eu preciso colocar diante do Senhor, então eu começo a orar e eu já lembro de outra coisa, chega uma hora e falo, Senhor, eu não estou conseguindo. Então assim, o meu corpo nesse momento já está ajoelhado, já está prostrado, e graças a Deus pelo Espírito Santo que intercede por nós, né? Então isso, eu acho que muita gente faz isso, e graças a Deus nós temos essa oportunidade de nos prostrar na adoração, e o corpo se faz em ação, né? Em cada época do mundo existe uma maneira, né, existe uma luta a ser travada. E hoje, nos nossos dias, a luta ela está mais na mente do que nunca, por causa de muito estímulo que a gente vive. As redes sociais, elas mexem muito com o cérebro da gente, e em parte nós temos uma obrigação com ela, né, por conta de profissão, mas há muito tempo ela deixou de ter o caráter ali de lazer, de passatempo, de entretenimento ou de conexão, né? Ele se tornou uma coisa viciante, ela acelera muito a gente, né? Então hoje em dia é uma luta que a gente trava. Por isso, muito bom você comentar, porque com certeza é a luta de muita gente, creio que da maioria, mas que a gente seja mesmo instigada a perseverar nesse lugar de oração, com as forças que a gente tem, porque como hábito, isso vai se fortalecendo, você vai se moldando, Deus vai abençoando. Com certeza. E entendermos através disso, né? Que aqui também na página 69 eu coloquei. E assim, a gente se possa ver como imagens amadas do Senhor. É demais essa página aqui, 69. Que ela dá um exemplo, né? Ela conta uma história ela fala assim, como ela sempre foi envolvida na igreja, então ela teve várias oportunidades de participar, por exemplo, de ocasiões em que ela e os pastores, né, os líderes religiosos da igreja dela, iam na casa das pessoas, elas tinham comprado uma casa e ia lá para abençoar, para orar, né, por aquele lugar. E o pastor dela, não sei se é assim que ela se refere, né, a pessoa, a liderança ali, mas é esse lugar, né? Então o pastor sempre ia lá no banheiro, todo mundo ia nos cômodos, ele ia orando e todo mundo ia junto nos cômodos orando, e ele ia ao banheiro e ali ele ficava orando pelo espelho. Era o lugar onde ele mais se dedicava, ao espelho. Eu achei tão bacana, tão maravilhoso, e eu também gostei. E por quê? Ele orava ali no espelho? Para que a pessoa, a hora que fosse, que ela se visse no espelho, para que ela se visse como uma obra do Senhor, né? Uma criação amada, um filho amado do Senhor, para que ela visse esse reflexo e reconhecesse tudo isso da parte de Deus para ela. Exatamente, eu até gritei aqui também, e eu coloquei que ela coloca que é fácil olhar para o espelho e enumerar tudo que nos desagrada, né? Ou que está errado. E nós temos realmente, eu, Daniela, sempre estou precisando falar a parte de mim, temos a dificuldade de contemplar através do espelho. A maioria das vezes nós chegamos através do espelho, nós não nos atentamos, assim, olhando, nossa, como eu sou linda, como eu sou perfeita, o Senhor me criou maravilhosamente. Né? Não, nós enumeramos realmente o que está ruim. Ai, tá aqui, ai, a ruga tá ali. Olha, o tempo vai passando, nós vamos ficando velhinha, nós vamos ficar, se Deus quiser, a gente não pode tornar uma pessoa cri-cri. Não podemos. E nós temos aquela, chamar a atenção, porque nós temos a facilidade de ver o que é ruim, o que nos falta, e esquecemos de agradecer, nos deleitar no corpo perfeito que nós temos. Né? É uma realidade que a maioria de nós temos. É verdade. Para de manhã na frente do espelho. É difícil deleitar. É verdade. É difícil deleitar. Bom, vamos concluir então esse capítulo muito gostoso, né? Com o que você tirou assim de proveito para esse tópico. Essa passagem para mim fez muito sentido, porque sou muito eu na expressão verdadeira do meu ser, né? Mas assim, o que me traz a consciência, o que me trouxe mais a consciência realmente de zelar pelo meu corpo, ter a consciência de que meu corpo é o templo do Espírito Santo, né? E que assim, o mesmo corpo, né? Ela até colocou no finalzinho do capítulo, que cultua os domingos tão maravilhosamente, é o corpo que lava a roupa, lava a louça, né? Então é o mesmo corpo que contempla, com mãos levantadas, também pode contemplar ordinário do seu dia, levantando, lavando a louça. Traz também, torna, quando eu penso e paro, às vezes estou lavando louça, nem estou gostando de lavar louça, mas depois que eu limpo, não, eu posso contemplar o Senhor através disso, porque
cuidado, né, do fazer. Então, esse capítulo me apontou bastante para isso. Não somos pessoas distintas no domingo ou na reunião de oração, somos um ser único, né? Um ser único. E a mesma oração que eu tenho que ter durante a minha semana, por mais que seja difícil, a mesma oração que eu tenho que ter no meu quarto, no meu particular, ou junto com os meus irmãos no ajuntamento. E é isso. Muito bom. Vamos começar então o capítulo 4? Vamos. Esse capítulo 4, hein? Capítulo 4, perdendo a chave. Eu não sei você, mas nossa, eu achei ele fantástico. Eu achei ele a minha cara. Foi um chacoalhão, né? Muito. Foi muito exortador para mim, porque fala de coisas bem cotidianas. Bem cotidianas. Então, contextualizando, ela começa esse capítulo falando que ela tem compromissos para aquele dia. Para o dia de hoje, eu tenho compromisso e tá tudo, me organizei para isso. As crianças estão ali, tá tudo arrumado, e aí eu pego minha bolsa e pego minha chave. Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Aí procura daqui, procura dali e não acha a chave de jeito nenhum. Antes dela achar a chave, ela já começou a sentir um negócio dentro dela. Sim, que é total, que é como ela, a própria expressão já fala, né? Totalmente não automático e tudo sob controle. Ela tava... Pois é, ela estava achando que estava tudo sob controle. Ai, que mulher, assim, abençoada, tranquila, Nossa, né? glória a Deus. Glória a Deus. Correndo bem, até aqui, eu perco a minha chave. E o que vem com isso? A perda de uma chave me faz perder o total controle da minha vida. Total controle. Quem que não passa por isso, né? Amiga, Assim, a gente é a cara da gente, parece que tá falando de nós. parece que eu sou um ser tão de luz, tão perfeita, mas basta que Uma perder coisa a chave saia. e uma coisa saia do meu automático, do que eu Sua planejei programação. para trazer à tona quem é o Jesus. Na página 74, ela diz assim, no meio da página, eu perdi as chaves, né? E com elas, também foi meu plano, com elas foi a minha calma. Esses instrumentos que eu uso para segurança e liberdade, para deixar pessoas ruins do lado de fora e ir aonde eu preciso, subitamente se tornaram uma forma de prisão, e eu estou detida. Então ela começa a falar de 5 estágios que ela passa ali, de 5 estágios desse processo, desse tempo, desses minutos, que para ela foi uma eternidade, e é bom que ela soube colocar para nós todo esse processo, porque para ela, não sei quantos minutos que durou, talvez eu até tenha colocado aqui, né? Mas para nós pode significar dias, porque dependendo do que saiu fora do controle, do seu controle. Então eu vou dar uma lida nos tópicos dos estágios. Se você quer algo acrescentado, você vai falando, tá dando? Não pode falar. Estágio 1, lógica. Eu faço os meus planos, olho nos lugares em que mais faz sentido elas estarem, respiro fundo, tento continuar calma e racional. Isso não é grande coisa, elas vão aparecer. Então esse estágio 1 é você não aceitar, de certa forma, ignorar, não aceitar a realidade. Não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso, não. Sim, é isso mesmo. Estágio 2, autocondenação. À medida que eu vou procurando em cada cômodo, escaneando prateleiras e superfícies, começo a me flagelar, sussurrando. Eu sou tão idiota? Onde eu coloquei essa chave? Por que eu sou tão idiota? Aí a culpa, né? Sempre vem, né? Porque depois a gente ignora até um certo ponto, porque vai dar tudo certo na nossa falsa sensação de controle, né? Isso não pode acontecer, não é real. Já eu vou achar. Quando o negócio não acontece, a gente realmente se condena. Eu errei. Por ter errado, como se fosse um erro, uma coisa que acontece com todo mundo, né? Estágio 3, frustração. Eu fico decepcionada, eu xingo. Cada segundo que passa me deixa um pouco mais brava. Fico revezando entre me culpar e culpar os outros. Que é uma delícia também, né? Culpar os outros. As meninas. Elas provavelmente estavam brincando com as chaves e as perderam. Será que o Jonathan levou as chaves? Eu mando uma mensagem para ele. Não adiantou. Deus deve saber onde as minhas chaves estão. Por que ele não me ajuda logo? Eu estou tendo uma pequena crise teológica por causa de uma peça de metal de 5 centímetros. Esses estágios são muito reais. Uma pessoa que realmente ela tem, não é só uma história, é claramente o que ela passa aqui na vida dela. E a tendência é essa realmente, né? Cada profundo. Alguém não cooperou com alguma coisa. E por isso que saiu, né? Estágio 4, agonia.
Eu começo a procurar em todo o canto, até em lugares que não fazem sentido. Fico remexendo gavetas aleatórias e olho debaixo das camas, checando os bolsos das calças, que eu já chequei 3 vezes, resmungando. Eu confiro quanto tempo se passou. Já faz 9 minutos. 9 minutos, que parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Estágio 5. Última tentativa. Eu paro e oro. Última tentativa. Eu ia falar sobre isso. Ok. Respire. Eu digo a mim mesma. E eu estou sendo ridícula. Eu digo a mim mesma que estou sendo ridícula. E estou exagerando. Calma. Peço rapidamente a Deus por uma restauração de perspectiva. Eu lembro que um amigo católico uma vez me disse para pedir para Santo Antônio rogar por nós quando perdemos algo. Então, só para garantir, eu murmuro enquanto confiro a minha gaveta de meias. Ah, Santo Antônio, não sei se isso funciona, mas se você pode me ouvir, será que você poderia rogar por mim? Estágio 6. Você tem falado 5 ou 6? Você falou 5. Ah, tá bom. Estágio 6. Desespero. Eu desisto e me jogo no sofá. Eu nunca vou encontrar minha chave. Essa missão não tem jeito. Eu não tenho jeito. Eu vou ficar presa aqui até o fim dos tempos. Aqui exagerado. Mas a gente é exagerada no desespero. Sim, sim. Eu vou ficar presa aqui até o fim dos tempos ou até juntarmos dinheiro para substituí-las. Do lado de fora, perto do meu carro trancado, há árvores desfolhadas e passarinhos, mas não noto nada disso. Nada vale a pena, minha manhã já era. Chaves estúpidas, eu estúpida, planeta estúpido, universo estúpido. Ai, gente, olha, essas passagens que você leu aqui, que eu acompanhei com você, realmente, né, faz muito sentido. Só um parênteses que eu abri aqui pra mim, que nós buscamos o desespero do Senhor na última tentativa. Ai, que realidade triste, né? Porque ela se condena, ela procura dinheiro, ela se frustra, ela tem todos os sentimentos e todas as reações possíveis antes de ter o discernimento de parar, respirar e buscar a ajuda do Senhor. Isso faz muito sentido no meu dia a dia, né? Deveria não fazer, na verdade, mas eu acho que da maioria dos seres humanos. Nós somos atropeladas por nossas emoções. Exatamente. E aqui ela até coloca que depois ela se sente envergonhada e culpada por todo o exagero que ela cometeu, né? Você viu que, assim, todos os detalhes desses estágios, eles são bacanas, né? Quando ela fala lá nos últimos estágios que ali do lado da casa do lado de fora da casa dela tem árvores, tem pássaros, mas ela não enxerga nada disso. Então é isso que acontece com a gente mesmo, quando a gente está envolta nessas emoções, nesse turbilhão, quando as coisas estão fora do controle, você não consegue enxergar, você só foca naquele problema e aquilo não está no seu controle, e aí você fica nesse redemoinho, sem enxergar, sem pôr a cabeça para fora, né? Para respirar e ver que Deus está no controle. E a ótica fica muito maior, né? A perspectiva, quando você olha só para o problema, a ótica fica muito maior. E realmente, se nós estivéssemos focássemos, ao invés de focar no problema, focar na solução, né? Que é o Senhor, as coisas tendem a se amenizar, a gente tem mais autocontrole, controle das nossas emoções. O fato é que a gente não busca o Senhor. Olha para o problema e perde a fé, e tenta com o braço, e reclama, e xinga, perde a unção, perde a graça, porque já pecou, mas deveríamos nos atentar mais para a interiorização e olhar para o Senhor. Na sequência, ela entra onde eu achei bem bem revelador. Ela fala que os eletrodomésticos dela quebraram, queimaram. É um outro exemplo de uma situação que fugiu ao controle dela. E aí aconteceu essa coincidência de várias coisinhas na casa dela darem errado. Ela fala que tem pessoas que enfrentam sofrimentos muito maiores, e ela também já passou. Mas esse está sendo o sofrimento dela dentro da sua... No contexto daquele momento, né? Isso mesmo, dentro da sua realidade. Por trás desses exageros e chateações estão temores reais. Perder a minha chave revela a minha ansiedade, e que não vou poder fazer o que é preciso para cuidar de mim e dos que estão próximos a mim. Então, perder a chave significa que ela não vai conseguir cuidar do que ela pretendia para ela e para a família dela. E essa é a falta do controle real.
Eu vou cuidar, eu estou indo ali comprar uma coisa que meu filho precisa, eu estou indo ali num médico, enfim, é o cuidado. O perder a chave, no fundo, representa que ela não vai conseguir ter esse cuidado com ela e com a família dela. E aqui embaixo também expõe a minha idolatria do fácil. Minha falsa esperança depositada no conforto e na conveniência. Eu só quero que tudo corra bem. Hoje a chave perdida fornece um momento de revelação, revelando o quanto de mim está perdido e a minha confiança mal direcionada. Quando o dia é amável e ensolarado e tudo está acontecendo de acordo com os planos, posso parecer uma pessoa muito boa, que é o que nós falamos lá no começo, né? Tudo está correndo bem, nós somos calmas, amáveis, acolhedoras, melhores pessoas para se conviver. Mas as pequenas coisas dão errado e interrompem os planos que revelam quem realmente sou, então vem à tona quem realmente sou. As minhas rachaduras estão à mostra e eu vejo que preciso profundamente da graça. Mas esse é o ponto. Pessoas boazinhas e legais não precisam de Jesus, entre aspas, né? Ele veio pelos perdidos, ele veio pelos sem solução. E em seu amor por nós, ele veio para nos tornar achados e solucionados. Eu coloquei aqui, eu contei uma coisa que nós, no nosso dia a dia, nós nos tornamos reféns da idolatria das coisas. Porque nós ficamos sempre esperando que as coisas saiam da forma como nós queremos. Então nós nos tornamos reféns do carro que não quebra, que não pode quebrar, da chave que não pode ser perdida, do café que tem que sair na hora certa, porque isso nos dá uma falsa sensação de controle, de bem-estar. Né? Então, involuntariamente, você acaba se tornando refém das situações perfeitas. Tudo tem que ser perfeito e milimetricamente planejado. Porque basta uma coisa fora do que não é para ser dentro do nosso ser, que a gente já muda totalmente os pensamentos, as emoções. Né? É impressionante. Com ela, nos trazendo essa clareza, a gente vê que Deus também precisa nos redirecionar, né? Para a confiança nele. E não nas coisas, e não no planejamento. E dói, gente. E dói principalmente porque a gente está falando isso e ficando consciente disso. Então a gente está falando isso, mas pedindo ao Senhor, lá no espírito da gente, pedindo ao Senhor que nos capacite a isso. Não é uma coisa que nós já experimentamos como deve ser. É uma coisa que já experimentamos como não deve ser, exatamente da forma como ela colocou aqui. Então, à medida que vamos aprendendo, nós vamos ficar em oração, né? Para que Deus nos capacite a isso, para que redirecione mesmo, para que nos molde nesse sentido, que abra os nossos olhos, nos prepare, porque muitas são as situações que saem do nosso controle. E através dessa revelação, eu coloquei que através dessa revelação do meu verdadeiro eu, né? E eu percebo quanto eu preciso da graça e da misericórdia de Deus, né? Porque eu me vejo aqui como ela falou, que o Senhor veio para os perdidos. Nesse momento eu me sinto total perdido. Porque poderia ter sido diferente se essa consciência toda que eu deveria fazer. Então a graça e a misericórdia se faz presente no nosso ordinário sim, como precisa a todo momento. Amém, que assim seja, que a gente seja sensível a isso, né? Porque Deus sempre está lá. E através disso a gente pode encontrar o contentamento no Senhor. Eu acho, através Deus sempre está lá, Deus sempre está aqui, né? Sempre está aqui, nas coisas cotidianas. Aí eu te cortei, repete, porque essa parte é muito importante. Que possamos encontrar contentamento em qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim, né? E isso não é um hábito, eu coloquei aqui. Isso não é um hábito. É para nós uma exortação à oração e gratidão. Então que o Senhor possa nos capacitar, abrir os nossos olhos espirituais para nós termos o contentamento até nas coisas que saem do nosso controle, porque eu vejo que o Senhor nos ensina nas dificuldades. É fácil passar por uma dificuldade? Não é fácil. Perder uma chave pode ser uma coisa muito simples, mas pode estragar todo o contexto de um dia como aconteceu. E o contentamento, a gratidão, sabendo que naquele momento o Senhor pode estar me ensinando a ser mais calma, a ser mais paciente, a não pecar no engano, né? E nos exorta mesmo a essa gratidão. Eu queria sentir, né? Parar, ter mais espírito e ser mais grato. Não sou uma pessoa silenciosa a ter gratidão na dificuldade. A parar e falar, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me mostrar com isso, né? Então, que a gente possa realmente encontrar o contentamento na dificuldade. Mais intencional, né? Com essas
nossas fraquezas, né? Nossas limitações, a nossa busca é sempre por ser alguém melhor, mais parecida com Cristo, mais lapidado ali, né? Como um verdadeiro diamante pelo Senhor. Então, o nosso desejo é sincero mesmo de melhora, mas que o Senhor nos dê graça para essa intencionalidade. Então, mesmo que ela coloque exemplos que ela vai na profundidade ali, que pode ser uma calamidade da vida dela, que seja também nessas calamidades, em espaços grandes, nesses desertos grandes que a gente faz, mas que seja também no cotidiano, em coisas pequenas. Exatamente, como ela diz aqui, né? Que é um chamado ao contentamento, ao meio às circunstâncias concretas que a gente se encontra hoje. Né? Das pequenas coisinhas. Um arroz que queimou. O arroz. Um feijão que está atrasado. É isso. Das pequenas coisinhas mesmo. Indo para o finalzinho, na página 84, ela diz assim, na última frase: o poderoso amor de Deus por nós se aventura pelas partes indignas e minúsculas, como uma mulher que está um pouco preocupada demais com uma moeda perdida, varrendo cômodos e olhando debaixo dos móveis até achá-la. Deus busca mais ardentemente a mim do que a minha chave. Ele zela por encontrar seu povo e restaurá-lo. Então, que a gente tenha mesmo essa consciência de que Deus está nos procurando, né? Nos desejando e solucionando, nos solucionando, né? Isso seria muito bom, né? E o Senhor pode fazer, Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu quero só colocar algumas coisas que bem rapidinho aqui, que acontecem no meu dia a dia, que o Senhor tem, através do livro, falou no meu coração, né? Que eu sou muito mais tendenciosa, talvez nós somos mais tendenciosos a buscar o Senhor nas coisas grandes, nos grandes sofrimentos, né? E no dia a dia, nas pequenas coisas, nós acabamos passando por todos os estágios, mas não deixamos para buscar no final, né? Isso, ter essa consciência, não é uma coisa que a gente tem a opção de querer ou não. Assim, temos a opção, mas isso vem através de um hábito, porque eu coloquei aqui. Querer não é poder, temos que criar o hábito de buscar as pequenas coisas, né? Com isso vem o arrependimento e a prática, que tem que ser uma confissão diária, né? Da graça essencial. Confiar no amor e na misericórdia, sabendo que tudo tem um propósito ativo, mesmo que pequeno ou grande, grandes tribulações, nada pode no controle do Senhor, né? E importantíssimo junto com isso, do meu ponto de vista dentro da minha literatura, eu quero colocar que é muito importante nos confessar os nossos pecados ao Senhor, pecados diários, né? Não tem pecadinho, pecadão, mas um xingamento através de uma frase perdida, eu acho que é um pecado. Aquela irritabilidade, assim, mirando em alguém, né? E não podemos perder de vista que as crises nos fazem lembrar da graça de Deus. Ai, eu fico arrepiada. Gente, mas vocês não fazem ideia de tudo isso, né? Tem sido bom para mim essa leitura desse livro, né? Confiar sempre no amor e na misericórdia do Senhor, isso eu coloquei aqui nesse último capítulo. E eu quero fechar aqui a minha fala com uma frase que ela colocou aqui: Deus busca e me contempla todos os dias e a todo momento. Não tem como fugir do Senhor. O Senhor olha o pecadinho, o pecadão, a chave perdida ou uma doença. Então, que nós possamos realmente olhar para o Senhor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desde o escovar os dentes, até algo que pode ter nosso controle, saber que o Senhor é rico em graça e misericórdia, nos procura, nos contempla a todo momento, que nós possamos trazer a consciência que a todo momento tem os olhos do Senhor sobre nós, que a graça dele tem nos bastado para aprendermos e superarmos as nossas dificuldades do dia a dia, né? E sermos cristãos e ser humanos melhores, né, Ana? Ai, amém. Meu Deus, é isso. O Senhor venha gravar nas tábuas do nosso coração. Tudo isso de bom, né? Sim, eu Ai, creio. Dani, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós vamos ter que repetir sempre. Eu vou amar.